para você o passo a passo, como que eu analiso um ativo, que geralmente esse ativo, eu tenho uma pré-lista, aqui um filtro que eu utilizo, onde eu sou bastante exigente com esse filtro, e após esse ativo cair nesse filtro, eu vou ali e faço ainda algumas observações, eu vou olhar, eu vou estudar esse ativo. Mas eu vou passar a parte principal para você e eu não quero que você se apegue somente a isso aqui que eu vou passar para você. Porque aqui é um conteúdo no YouTube, a gente não pode ficar muito tempo aqui olhando relatórios, então, assim, é aconselhável que você olhe essa parte quantitativa, né? A gente fala muito de números aqui, mas depois você olha a qualidade da empresa. Mas, assim, eu já trago um resumo bacana para você, que a gente vai misturar um pouco de qualidade e preço também, um volátil, alguma coisa assim. A gente percebeu que a loja Renner, ela tem tido uma recorrência na sua cotação, uma queda brutal, que hoje, atualmente, está chegando ali quase 63% de queda em sua cotação. Então, para quem não tem esse gerenciamento de risco, ele fica preocupado. Só que eu percebi também que a empresa ela é extremamente lucrativa, é uma empresa que tem bastante tempo em bolsa de valores, são alguns critérios já que a gente gosta de utilizar, e tem alguns pontos importantes. Para você ter uma ideia, a loja Renner hoje tem mais de 20 milhões de clientes hoje em sua base, em sua carteira de cliente, que ela consegue atender. Ela tem um marketplace muito eficiente, que inclusive eu vou falar um pouco agora desse relatório dela para vocês. Ela tem também a sua carteira de crédito, que está crescendo, que é muito, muito interessante. Período pandêmico, ela teve que fechar 100% a sua operação física e ela continuou ali no digital e pós esse período pandêmico, ela continuou suas operações e mesmo assim ela continuou muito bem. Só que a gente está vendo nesse momento algo que a gente, aqui que eu gosto de fazer as análises e buscar margem de segurança, algo que favorece muito o investidor de longo prazo, principalmente você que quer comprar dividendos futuros baratos, né? Então eu vou mostrar isso aqui para você entender como que você vai olhar isso, qual a fonte de dados relevante para você olhar, mas eu reforço. Então, caso você queira investir nessa empresa, que, lógico, não é indicação de compra e venda por aqui, a gente troca ideias aqui e é educacional. Mas você vale a pena o estudo, vale a pena se debruçar ali, estudar o ativo e como que ele funciona. Ele está muito bem diversificado, não fica só restrito à economia brasileira. É um ativo extremamente eficiente, tá? E tem as suas concorrências ali, mas ele consegue lidar muito bem, está sempre atualizado com relação à moda. Então, assim, tudo isso faz preço, tá, pessoal? Então, a gente está vendo, assim, essa taxa de juro está comprometendo muitas empresas, mas a gente vê empresas que, mesmo assim, ela consegue se sobressair muito bem. Para você ter uma ideia aqui, ó, nós falamos aqui questão da queda da cotação. Então, nós temos aqui hoje uma empresa lá, conforme vocês podem ver aqui, essa cotação, deixa eu expandir aqui para você. Hoje, a Renner hoje está cotada a R$ 13,64. Pessoal, isso representa ali uma queda de 62%, né, nos últimos 5 anos. Então, assim, para quem fica muito focado em preço, ele entra em parafuso aqui, porque existe uma coisa que é o preço médio, né? Imagina uma pessoa que comprou a ação ali nos seus R$ 40, acreditando que iria subir, que não analisou alguns dados que a gente aqui considera extremamente relevante, a pessoa com certeza está muito preocupada, porque você vai comprando, vai caindo, vai comprando, tentando fazer um preço médio e não para de cair, então é algo preocupante. Mas hoje eu quero poder te ajudar nesse gerenciamento de risco que não só você, como todos nós, temos que ter, e isso é fundamental. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para você aqui alguns outros dados. Então, com isso, nós temos ali uma cotação que está custando hoje 13,64, só que essa cotação, conforme você pode perceber, nós tivemos o que aqui, pessoal? Nós tivemos uma queda brutal, né? Ok. Aqui nós tivemos essa queda, só que agora eu percebo que a empresa tem um bom tempo, que ela está o quê? Lateralizada. Daqui a pouco eu vou mostrar outro gráfico ali que vai trazer os dados melhor para a gente. E essa lateralização, pessoal, para se ter uma ideia, ela já está desde 2023. Então, eu, particularmente, eu vejo assim, quando eu vejo que é um ativo de valor, eu vou fazer todo o estudo, eu vejo que isso aqui é muita oportunidade para você fazer os seus aportes, né? E não o contrário, você
comprar aqui sim, então você percebe que existe oportunidade. Mas como que você vai fazer isso? Você vai fazer o seu gerenciamento e você vai fazer também ali estabelecer critérios, peso para cada classe ativa. Por exemplo, se você coloca lá na plataforma que você usa como gerenciamento de risco, tem duas que é interessante, a MyProfit, tem a Investidor 10 também, ou qualquer outra aí que consegue te auxiliar nesse aspecto. Você coloca, olha, eu quero ter 10% em Renner. Então, toda vez que cair, vai pedir para você fazer o aporte, ela vai sinalizando para você. Eu falo muito sobre isso lá na carteira aqui do canal, carteira simulada. Então, eu vou deixar para você aqui, para você dar uma olhada lá, ok? Olha só, então, a gente percebe o quanto isso deteriora valor, né? E a gente entra em desespero, a gente não entendeu o que está acontecendo. Para se ter uma ideia, conforme eu mostrei para vocês, foi 66% de queda. Com isso, nós temos ali um valor de mercado que saiu de 40 bi e está em 13 bi. Então, isso aqui realmente é bastante preocupante. Muito bem, vamos falar agora aqui, eu vou adentrar aqui um pouco no resultado que foi apresentado pela Renner. O resultado dela aqui, ó, conforme você pode perceber, nós já temos o que aqui, pessoal? Nós temos, já veio acima da estimativa, é algo que você deve olhar bastante, aqui o lucro por ação, e nós tivemos uma receita que veio abaixo da estimativa, mais uma receita que foi apresentada de 3,37 bi. Dito isso, a gente vai ler algumas coisas aqui rapidamente para vocês. O resultado do primeiro trimestre tiveram ali alinhados com o plano estratégico, apresentando um crescimento de 4,3 e um crescimento de venda de vestuário 5,1. Margem bruta, que é algo que a gente precisa olhar bastante, principalmente empresas que a gente pretende se tornar sócio, porque ali a gente vai ver o custo de fato que está acontecendo, quanto que sobra em caixa. Essa margem bruta, de forma constante, ela vai trazer um resultado operacional melhor, tá bom? Então, nós tivemos ali uma recorrência de até 58%, geral, 58% de margem bruta. Lucro líquido aumentou 16%, um crescimento de 24% do lucro por ação. Isso aqui eu olho, eu faço aqui um comparado com a Selic, então subiu mais do que a taxa de juros do país, isso gera valor para nós investidores. E geração de caixa. Geração de caixa também vai gerar um resultado financeiro. Onde está alocado esse dinheiro em caixa? Né? Nós temos que saber onde foi que eles mandaram esse dinheiro, com certeza estão aproveitando essa renda fixa e consegue se proteger, consegue ajudar no seu resultado, ok? A expansão, renovação de lojas, iniciativa, aqui no Marketplace Digital, né, no caso aqui, que impulsionou o crescimento. Então, as lojas, elas não, a Renner, ela não está parada, pessoal, ela está se movimentando, ela está buscando alternativas por conta da concorrência e tudo mais. Ela não pode ficar parada, senão ela vai perder mercado, ela vai perder cliente, e, enfim, o prejuízo é muito grande. Então, vamos lá, destaque financeiro, nós tivemos um aumento aqui do lucro bruto, 7,4%, o EBITDA subiu 37% do varejo, fluxo de caixa livre, eu falo muito sobre fluxo de caixa livre, isso aqui é importantíssimo, 258 milhões, tá, pessoal? Um recorde no primeiro trimestre, com o ciclo financeiro de 105, 8 dias menos que a relação do anterior. E aqui nós temos aqui, ó, o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, melhorou 15,2%, mas tem uma meta ali de bater 20%, mas tá indo, teve um aumento aqui de quase 2%. Despesas operacionais cresceram também, acima do crescimento da receita, devido à queda de volume de vendas a itens não recorrentes. Então, teve uma queda ali no volume de vendas, né? Perspectiva da empresa. Previsão de crescimento de venda 2026 foi mantida entre 9% e 13%, com crescimento menor no primeiro trimestre, então teve um crescimento menorzinho. A abertura de novas lojas está concentrada no segundo trimestre, meta 50 a 69 novas lojas. Iniciativa eficiente para reduzir o índice de despesas operacionais, foi o que aconteceu agora, teve um aumento, né? Eles querem aumentar em 2,5 a 3,5 no máximo ali, até 2030. Confiantes em atingir a meta de ciclo 2026 e 2030, colocar o ROIC, que eu falei para vocês lá, de 20%. Desempenho no segmento, a margem bruta do setor vestuário atingiu 58%, um aumento de quase 2%. Margem bruta da Ucom 61%, muito bom. A categoria de roupas esportivas casuais apresentou um crescimento de 2 dígitos. Principais índices financeiros. Então, vamos lá. Lucro líquido sobe 16%, ROIC 15%, estoque reduziu 1%, e tem um gerenciamento, pessoal, estava lendo o relatório da Renner, eles são muito eficientes em questão de estoque, então não tem muito estoque ali, que isso é um dinheiro parado.
Então, eles têm uma gestão muito eficiente, loja por loja, tá? Então, portfólio aqui, rendimento de 14%, queda 3%, portfólio em estágio 3, mais de 90 dias em atraso. Então, aqui é a questão da carteira de crédito, né? Com rendimento de 14,9%, queda de 0,3 pontos percentuais. Fatores de risco e incerteza aqui, pessoal. Desafio macroeconômico, aqui vem a alta taxa de juro, endividamento das famílias no setor competitivo, então nós temos que ver essa questão, nós temos que acompanhar o endividamento das famílias, taxa de juro, isso aqui faz preço na Renner, tá? Incerteza em relação à política, imposto, importação, potencial de impacto de competitividade também. Aí vem China, vem outros lugares, isso precisa olhar. E aqui o programa de renegociação dívida do Desenrola, né? Então, isso aqui também vai favorecer que as pessoas vai entrar mais dinheiro na economia, as pessoas vão consumir mais. É bom ficar atento a essas coisas. Percebe-se que a gente não deve ficar olhando só o que acontece aqui na empresa, olhar gráfico, olhar números, você tem que expandir mais e buscar mais informações, que são fatos geradores que ocasionam um bom resultado da empresa. Eventos de desenvolvimento significativo, conclusão e centralização de estoque no centro de distribuição de Cabreúna, então eles têm ali um CD, ali, um centro de distribuição muito bem montado estrategicamente falando. Lançamento de novas funcionalidades, aqui no caso é o digital, a venda, verificação de disponibilidade de produtos de loja, experimentação virtual com inteligência artificial. Então, a gente vai poder, por exemplo, ali, você gostou de uma roupa, você, sei lá, eu acho que você vai tirar uma foto sua, eles vão te ajudar a comprar ali, vai prestar tipo uma mentoria, né? Então, isso aqui é um serviço a mais, acredito eu, que tende a agregar isso aqui, tá? Que mais nós vamos buscar aqui, pessoal? Vamos pegar aqui agora alocação de capital, investimento de capital aqui, pessoal. O CAPEX, 105 bi, estão planejados para a abertura de novas lojas, reformas e investimento digital, meta de distribuição de lucro de 50% a 80% por meio de dividendos. Ela paga dividendos, pessoal, há mais de 22 anos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês que estão sendo crescente ou não. E também recompra de ação, que já falamos para você, que gera valor para você, investidor de longo prazo, com potencial de superar a geração de caixa permaneça robusto, né? No caso aqui. Condições de mercado e da indústria. O setor da moda, o segmento de roupas esportivas e casuais, continua a crescer, apesar das dificuldades macroeconômicas. Estratégia digital são fatores-chave para o crescimento. A operação na Argentina permanece pequenas, porém estáveis. Não são um foco para a expansão. O comércio social, por exemplo, loja do TikTok, está sendo testado, mas ainda não é significativo. Bom, pessoal, vamos adentrar aqui a outros indicadores que eu acho extremamente relevante aqui para mostrar para você. Olha só, nós vamos olhar agora alguns dados aqui da Renner com relação aqui a cotação, dividendos e qualidade da empresa, ok? Então, nós temos aqui, vamos lá, hoje a Renner subiu 7%, né? Então, nós tivemos aí um crescimento bem interessante, alto retorno em dividendos, conforme vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui compra forte da Renner nesse momento, algo que eu gosto de olhar bastante, aqui são os Citibank, JP Morgan, tudo está indicando compra aqui, né, também, compra e manter, ou seja, é algo que eu olho bastante. Nós tivemos aqui um crescimento de dividendos nos últimos 5 anos de 25%, tá? Então, isso aqui é algo que eu olho, porque a gente deve procurar crescimento de dividendos, porém, sustentável, né, pessoal? Não pode crescer a qualquer custo. Então, você olha isso aí. E nós temos aqui um crescimento de receita, tá tudo tranquilo, 2020 foi período pandêmico, enfim, nós temos algo negativo aqui, pessoal. Nós temos uma empresa que está evoluindo, ok? Olha só, eu vou trazer o gráfico para você e eu quero tirar esses indicadores aqui porque esse gráfico aqui ele é muito importante. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui um payout. O que é o payout? É o percentual que a empresa distribui hoje de dividendos, né? Um percentual ela consegue distribuir ali do seu lucro e esse outro percentual é lucro retido para ela investir nela, para continuar crescendo e aumentar os nossos dividendos. Uma questão que eu olho bastante é o lucro. Você já me acompanha há mais tempo, você sabe disso. Então, nós temos um lucro que bem interessante e uma cotação que está aqui nesse nível aqui. Algo aqui que eu quero falar bastante hoje, que é a oportunidade de longo prazo, você acumular ações aqui e depois a gente vê isso aqui subir de forma tranquila, tá bom?
Sobre o preço teto das ações, nós temos aqui um preço teto de 10,39, a cotação está 14 e alguma coisa, então nós estamos com o preço teto abaixo da cotação. Se a gente olhar historicamente, a gente vê aqui que os dividendos dela ajustou e tem uma volatilidade. Mas ela tem um histórico espetacular. Como eu disse para vocês, a empresa paga dividendo mais de 22 anos, alguma coisa assim. Tá bom? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho dos múltiplos dela. Ó, ponto de atenção aqui, mas antes de dar um ponto de atenção, de 0 a 10, a empresa tem uma nota de 9,2. Excelente, tá, pessoal? Excelente. E aqui ela tem 10 em várias categorias. Nota 10 em liquidez, alavancagem, crescimento, negociabilidade, consistência. E um nota 5,3, porque o ROI dela aqui, em média, cresceu 10%, o objetivo dela é 20%, e o ROI também cresceu 10%. Ok, isso aqui, com o tempo, vai melhorar. Com relação a preço, a gente olhou, a receita aqui também, a gente está olhando aqui. Aqui a gente vê o preço da ação, o lucro por ação. A gente vê começando a crescer aqui de novo, aqui provavelmente teve desdobramento, tá? Indicadores de rentabilidade, margem bruta, ó, a margem bruta, olha a consistência da margem bruta, e ela está em seu maior nível, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom. Ela não depende, tá, pessoal? Ela compra, ela tem uma eficiência na sua produtividade, ela já compra material pronto, ela não depende de nenhum fornecedor, ela não tem contrato de fidelidade, nada disso. Então, ela é totalmente, como usar um termo claro, desenrolada aqui, tá bom? Receita 15 bi, lucro líquido 1,49. Fluxo de caixa operacional positivo, está ali batendo nível recorde ali, fluxo de caixa livre positivo, batendo nível recorde também. Isso aqui, pessoal, tem que olhar, tá? O preço, valor intrínseco de Graham, que eu gosto de olhar bastante, vocês já me conhecem aqui, vocês sabem, aí está vendo ele sendo crescente e constante. Antes de ter o desdobramento, ele já chegou a valer 36, agora nós temos ali um valor intrínseco de Graham de 19. Então, é muito bom e consistente, tá? Vamos ver como é que é a empresa aqui, deixa eu ver aqui. Olha, a empresa, pessoal, ela tem 54 anos de bolsa, varejo, né? 91% da receita ali é de varejo, o restante é de empréstimo, trabalha com seguro, ela tem várias coisas ali que ela consegue gerar valor. E ela tem 97,59% free float, ou seja, quase 100% das suas ações são disponíveis no mercado para que a gente possa comprar, ok? Deixa eu ver aqui, falei sobre isso. Aqui, deixa eu ver para você, ok. Bom, o que eu falo para você sobre dividendos, eu vou mostrar um gráfico para você, bem interessante aqui, porque os dividendos, pessoal, eles são extremamente importantes, porém, você tem que saber quando você está comprando. Se você pagar muito caro por uma ação, os dividendos acabam sendo comprometidos. Então, nesse patamar de preço, nós temos um dividendo extremamente favorável, porque, olha só, a gente olha aqui, nessa linha azul, a gente tem o quê? Nós temos ali os dividendos, correto? E na linha azul nós temos os dividendos. Hoje está no patamar de 6,15, a gente gosta de dividendo acima de 6, ok? E nós temos uma cotação oposta, sentido contrário. Então, nesse nível aqui, eu gosto bastante. Por quê? Imagine você que comprou a ação aqui da Renner, ali quase 50 e poucos reais, e você estava comprando um dividendo de 2%, um dividendo de 1%, né? Então, você estava pagando muito caro e uma probabilidade de retorno muito pequena e uma margem de segurança muito frágil. Então, isso é importante você olhar. Olha só atualmente como estamos aqui. Por isso que eu falo dessa lateralização que está gerando uma baita oportunidade de alocação de capital eficiente. Não é recomendação de compra e venda. De forma alguma. Isso aqui é para você avaliar e você estudar. É só um apoio aqui, ok? E aqui, o que nós estamos vendo, pessoal? Um dividendo crescente e a cotação o contrário. Então, é uma oportunidade de você... O que isso significa, falando o português claro? É a oportunidade de você comprar mais ação com pouco dinheiro e receber um dividendo futuro grandioso. Imagine que você quer receber lá, sei lá, 600 por mês, R$1.000, você precisa ter 100 mil reais, você precisava ter 100 mil reais para você acumular uma quantidade X de ação e receber um valor anual, né? Então, aqui você precisa de 100 mil. Como ela caiu 65% e os dividendos continuam sendo pagos, você hoje precisa de, no caso, 64%, você precisaria de 30 e poucos mil reais para você já
receber esse mesmo dividendos que você receberia aplicando 100 mil, você vai aplicar 30 e poucos mil reais. Então, isso é extremamente importante, tá, pessoal? Olha só, agora eu vou fechar aqui no gráfico, eu vou colocar os indicadores que eu considero relevante, que ele consegue controlar a minha ansiedade, consegue me direcionar melhor para fazer a minha alocação de capital com eficiência. O que eu olho quando eu vou fazer a alocação? Primeira coisa, se eu tenho um ativo ali, eu já vou lá onde eu coloquei ali a plataforma que vai gerenciar a minha carteira, eu já vou lá e faço meu gerenciamento, coloco o peso por cada classe de ativo, a quantidade que eu quero ter. Aqui eu venho e atualizo esses indicadores. Bom, aqui nós temos uma LTA em tendência de alta. Olha o que acontece, pessoal. Quando bate aqui, geralmente ela sobe. Nós percebemos esse aumento hoje, a cotação bateu ali, certo? Quando ela bate aqui também, o contrário acontece, ela cai. Veja que bateu e caiu. Então, nós estamos nesse caixote, vamos dizer assim, só que está tendo um comportamento diferente já de movimento de preço. Então, provavelmente, pode romper e pode subir. E aí, aqui é um momento interessante. Veja que o preço teto está aqui abaixo. Se eu fosse montar o aporte agora, eu iria montando aos poucos para acompanhar essa atualização de preço teto, eu ia ajustando e fazendo esse gerenciamento de risco. Mas o que é mais importante é que o lucro líquido está 1,49 bi e a cotação está 14,70 ali, que está atualizada agora, né? Nós temos um caixa de 1,94 por ação. Valor intrínseco de Grarra, 18,97. Então, olha só, preço teto subiu, valor intrínseco subiu, caixa subiu, tá bom? Então, isso são fatores extremamente importantes para você comprar ativo de valor. Loja Renner, por mais que esteja um setor que o mercado, todo mundo fala que é complicado, é muito sensível, mas eu vejo essa empresa, nesse momento desse setor, oferecendo uma margem de proteção melhor do que os seus pares. Então, assim, se você tem, olhe, observe, faz sua análise aí, sua estrutura de aporte, e é isso que eu quis trazer para você. Eu estava estudando aqui, eu falei, tem que levar para o pessoal lá. Então, assim, você que não é inscrito aqui, convido você a se inscrever, deixar seu like, seu curtir, seu comentário. Nós falamos sobre isso aqui. Ativo de valor que você vai colocar na sua carteira e você vai acumular esse ativo. Enquanto ele estiver barato, você compra. Ficou caro? Vamos buscar outro ativo, coloca, e assim, depois você deixa ele aumentar o seu patrimônio sozinho, e você vai perceber que isso é muito mágico, isso é totalmente possível, e é muito simples, pessoal, tá? Se eu puder ajudar em algo mais, deixa aí no comentário. Um abraço, pessoal.